Bom, pessoal, voltando então para a nossa segunda parte da aula de hoje sobre a estrutura do poder legislativo. A gente vai retomar aqui então, vamos começar falando agora dos requisitos de elegibilidade, tá? A gente está falando aqui sobre os requisitos de elegibilidade dos deputados federais, tá? Então, olha lá, o primeiro requisito que vai constar lá da Constituição Federal é a nacionalidade brasileira. Ou seja, não importa se essa nacionalidade é originária ou secundária. O que quer dizer isso daí, professor? Não tem importância se ele é brasileiro nato ou naturalizado, tá? A única exceção aí é para o presidente da Câmara, daí por regra expressa, né, lá do parágrafo do artigo 12, o parágrafo 3º, né, tem que ser apenas para o cargo de presidente da Câmara, tem que ser apenas para os brasileiros natos, tá? Daí a justificativa para isso daí é a linha sucessória da presidente da República, a regra lá do artigo 80, que trata do impedimento simultâneo do presidente e o vice-presidente, nesse caso aí, né, o primeiro da linha sucessória é o presidente da Câmara. Então, ele precisa de ter, no mínimo, 35 anos de idade, que é a idade mínima exigida para o cargo de presidente da República, ok? Daí, olha só, em que pese, né, a idade mínima para candidatar ao cargo de deputado federal, daí está previsto lá na regra do artigo 14, parágrafo 3º, a linha 6, né, inciso 6, a letra C, é de 21 anos, tá? Essa regra aí dos 35 é apenas, então, para o cargo do presidente da República, é apenas para o cargo de presidente da Câmara. Haja visto aí a justificativa da linha sucessória da presidência da República, tá? Agora, olha só, gente, em que pese a gente está construindo aí essa linha de raciocínio aí, tem uma polêmica grande em cima disso daí, porque na Constituição não tem uma regra expressa que veda ou que impõe o limite da idade de 35 anos para o cargo do presidente da casa. E daí, quando a gente vai analisar aqui a regra, lá do artigo 16 do regimento interno da Câmara, olha aqui, regra lá do artigo 16, lá diz o seguinte, ó, o cargo de presidente é privativo de brasileiro nato. Ou seja, estabelece o critério da nacionalidade originária para o cargo do presidente da Câmara, mas não estabelece o critério da idade mínima. Ou seja, existe aí um questionamento aí com relação a isso daí, tanto que vocês vão acompanhar aqui, eu não sei se vocês se recordam, mas eu vou lembrar vocês aqui. Olha lá, não sei se vocês se recordam disso daqui. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu aqui. Kim Kataguiri anuncia que desistiu de disputar a eleição para a Câmara. Vocês lembram que esse jovem aqui, deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, ele tem 21 anos e na data da eleição para a Câmara ele teria 22. Portanto, não preencheria lá o requisito dos 35 anos para a sucessão, né, da linha sucessória do cargo do presidente da República. Lembra lá da regra do artigo 80, que fala do impedimento simultâneo do presidente e o vice, né, o terceiro na linha sucessória é o presidente da Câmara. Nesse caso, ele não preencheria esse requisito, tá? Muito embora, né, posteriormente, ele desistiu de concorrer ao cargo, tá? Só que olha só que interessante aqui. O ministro Fux, quando ele foi analisar a matéria, né, ele disse que não teria nenhum impedimento, ele disse que não teria motivo a ensejar o deferimento da medida liminar, haja visto que não tinha prova concreta de que ele estaria impedido de concorrer
né, ao cargo de presidente da Câmara, tá? E aonde é então que o deputado, aonde foi que ele se baseou para poder pedir, né, o direito de se candidatar ao cargo de presidente da Câmara, mesmo não tendo 35 anos, mesmo então não atendendo o requisito da idade mínima do artigo 80, que trata da linha sucessória do presidente da República para o cargo de presidente da Câmara. Quero deixar bem claro aqui, tá? Onde é que foi que ele se baseou? O deputado aqui em questão, ele queria que fosse aplicado para ele o mesmo entendimento que o Supremo aplicou quando deu a Renan Calheiros, lá em 2017, né? Quando ele foi, então, declarado réu em processo penal, e daí, considerando a regra da Constituição que réus não podem ser presidente da República, por conta justamente, né, da regra do artigo 80, que preconiza lá a linha sucessória para poder assumir o cargo de presidente no caso de impedimento. Né? Aqui no caso do Renan, aqui, ainda é impedimento simultâneo do presidente, o vice e o presidente da Câmara, tá? Nesse caso aqui, então, ele seria o quarto, então, na linha sucessória. Só que daí, na época, o ministro Marco Aurélio considerou, então, que isso era impedimento para ele, né, para poder continuar no cargo de presidente do Senado. Ele poderia, então, o quê? Se afastar da presidência e continuar como senador, tá? A mesma situação aqui, então, do Kim Kataguiri, né? O entendimento aqui que o Kim Kataguiri queria que fosse aplicado foi o que foi aplicado lá para o Renan Calheiros. Porque essa tese do ministro Marco Aurélio, ela não vingou, ela não prevaleceu. Daí, quando o caso foi julgado, quando foi levado a plenário, o que o plenário do STF decidiu, no caso concreto, foi que ele podia permanecer no cargo de presidente do Senado, mas ele não substituiria o presidente da República no caso de impedimento e, portanto, a fila pularia direto para o presidente do Supremo. Na época, era a ministra Carmen Lúcia. Tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês aqui, o que o Kataguiri queria que fosse aplicado para ele é esse mesmo entendimento aí. Ou seja, se o Supremo aplicasse aqui no caso, né, do deputado Kim Kataguiri, o mesmo entendimento que ele aplicou para o caso do Renan Calheiros, quando foi declarado réu em processo, né? Estaríamos, então, diante de hipótese que o critério da idade mínima para o cargo de presidente da Câmara estaria, então, suplantado por meio dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal. Muito embora a gente não tem como concluir esse tema justamente porque o mérito do mandado de segurança não foi julgado pelo Supremo, tá? Em que pese lá no caso do Renan Calheiros tenha sido decidido dessa maneira, ou seja, a solução que o STF aplicou na época foi essa, de que não haveria, então, interferência ou prejuízo para a linha sucessória, que poderia pular para o próximo, tá? Lá no caso do deputado Kim Kataguiri, ele desistiu da candidatura e daí o mérito do mandado de segurança, então, não foi levado a julgamento, tá ok? Olha só, falamos então da questão aí do critério da idade mínima. Sim, pode falar. Ok. Então, pessoal, olha só. A gente falou aqui do critério da idade mínima e a polêmica ali em torno, né, da regra do artigo 80 da linha sucessória, que exigiria a idade mínima de 35 anos. E daí eu trouxe para vocês aqui dois cases, né, dois casos, para vocês aí analisarem aí, né, que foi a situação do deputado Kim Kataguiri e o julgamento lá do ministro Renan Calheiros, tá certo? Agora a gente vai falar aqui, então, dos demais requisitos de elegibilidade. Ó.
A gente falou aqui da nacionalidade, né? A gente falou aqui também da linha sucessória do presidente, a idade mínima de 25. E agora os demais requisitos são quais? Olha lá, ostentar a condição de eleitor, tá? Ou seja, para ser deputado federal, tem que ter o quê? Alistamento eleitoral. Regra lá do artigo 14, parágrafo 1º, né, da Constituição. Que mais aí? Não pode sofrer de nenhuma causa de inelegibilidade, tá? Eu só vou refrescar aqui a memória de vocês para a gente relembrar quais são, né, quais são os critérios de inelegibilidade previstos na Constituição Federal, tá? Estão todos lá na regra do artigo 14. Olha lá o primeiro que vai aparecer para a gente lá, o parágrafo 4º, os inalistáveis, ou seja, aqueles que não estão alistados na Justiça Eleitoral e os analfabetos. Quem mais? Né? Por critério aí de parentesco, os cônjuges e os parentes consanguíneos até 2º grau ou por adoção do cargo do presidente da República, dos governadores dos estados e do Distrito Federal, prefeito ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Daí tem a exceção aqui, ó, salvo se ele já for titular de mandado eletivo e candidato à reeleição, tá? Isso daí tá lá na regra, então, do parágrafo 4º, do parágrafo 7º, né, do artigo 14, tá? Quais são as outras situações aí de inelegibilidade? Militar, tá? Salvo se forem atendidas lá as condições do parágrafo 8º, tá? Então, a regra geral é a inelegibilidade do militar. Mas se ele atender os requisitos lá do parágrafo 8º, daí ele pode se candidatar, tá? E daí os outros casos que são definidos por meio de lei, tá lá na regra do artigo 14, o parágrafo 9º, tá? O exemplo aí que eu trago para vocês aí, mais recente, é a Lei Complementar 135, que trata o quê? Da lei da ficha limpa, né? Que é de iniciativa popular, né? Condenação em segunda instância hoje, né? É o quê? Motivo para inelegibilidade do candidato, né? Foi justamente aqui, com base nessa regra aqui, que o ex-presidente Lula ficou impedido de concorrer na última eleição, tá ok? Olha só, daí eu queria só trazer aqui para o contexto nosso, ó, a improbidade administrativa, daí não confundam, tá? A improbidade administrativa, ela configura hipótese de suspensão de direitos políticos e não de inelegibilidade. Existe uma diferença aí técnico-jurídico entre suspensão de direitos políticos e inelegibilidade, tá ok? Daí, vocês vão se lembrar, então, lá da aula sobre direitos políticos, tá? Que mais aí que eu quero pontuar para vocês aqui? Vamos falar, então, de suplência, tá? Suplência. Como é que funciona aí a regra da suplência? Primeira coisinha aí que eu vou explicar para vocês aí, para o STF, a vaga aberta tem que ser preenchida pelo candidato mais votado na lista da coligação e não na lista do partido, tá? Esse aqui é o entendimento que o STF tem acerca da matéria, tá ok? Agora, olha só, gente, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque a emenda constitucional 97, que ela estabelece o fim das coligações para as eleições a partir de 2020, tá? Por conta lá da nova redação do artigo 17, parágrafo 1º, as coligações não podem mais, não existe mais, é o fim das coligações para as eleições do sistema proporcional, tá? Quais são as eleições proporcionais? Para os membros do legislativo e para os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, tá ok? Por quê? Porque a eleição dos chefes do executivo, os presidentes, os governadores, os prefeitos e os senadores são feitos pelo sistema majoritário e não pelo sistema proporcional, tá? Então, o fim das coligações é só para o sistema proporcional. Daí atinge diretamente as eleições, né, dos senadores, dos deputados, né, dos deputados estaduais e dos membros do legislativo municipal, ou seja, os vereadores. Tá certo, pessoal? Então, olha só, o que você tem que ter em mente aqui?
tá? Para os casos que estão em curso, ou seja, as eleições que aconteceram antes da reforma, né? Ou seja, aqueles candidatos, aqueles deputados que foram eleitos dentro da sistemática anterior, né? Por meio de coligações, qual que é a regra que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar a regra do STF, e daí, no caso de suplência, vai o mais votado da coligação e não o do partido. Tá ok? E para os casos após a emenda constitucional 2017, ou seja, eleições municipais agora, 2020, qual é o critério que a gente vai adotar? Daí, por conta do fim da coligação no sistema eleitoral proporcional, obviamente o quê? Que a regra passa a ser da suplência a lista do mais votado do partido. Haja visto que o fim da coligação pelo sistema proporcional, ok? Então, basicamente, como é que vai ser? Antes da emenda constitucional 97, a gente aplica o mais votado da lista da coligação. E depois da emenda constitucional 97, vai ser então aplicado a regra do mais votado da lista do partido por conta, né, do fim das coligações para as eleições já a partir agora do ano que vem, desse ano, né, da eleição agora de outubro, né, de 2020. Tá certo? E as assembleias legislativas, como é que funciona aí o critério das assembleias legislativas? Ó, também pelo sistema proporcional e um mandato de 4 anos, tá? Também são aplicáveis aos deputados estaduais a mesma sistemática, né, dos deputados federais. Então é o mesmo sistema eleitoral, mesmo regramento de inviolabilidade, imunidades, perda de mandados, suspensão de direitos políticos, licença, impedimentos, tudo isso daí que é aplicado para os deputados federais por determinação expressa do artigo 27, parágrafo 1º, e em razão também do princípio da simetria constitucional, aplica-se aos deputados estaduais, tá ok? E o número de vagas? O número de vagas vai variar de acordo com o número de deputados federais. Onde é que está isso daqui? Isso daí está lá na regra do artigo 27, tá certo? Olha só, basicamente a gente vai precisar de duas regras, tá? Quando esse número aí varia de 8 a 12, é 3 vezes o número da representação que o Estado tenha na Câmara dos Deputados. E quando atinge um número maior de 12, né? Quando o número de deputados federais variar de 13 até 70, daí, atingindo, né, o número de 36, a gente acresce o quê? De tantos quanto forem o número de deputados federais acima de 12, tá? Gente, para mim poder explicar isso daí para vocês, como é que funciona essa regrinha aí, tá? Eu vou precisar fazer um break aqui de novo, vou dar mais um intervalozinho aqui de uns 5 minutinhos. Daqui a pouco eu volto e daí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para poder calcular o quantitativo de deputados estaduais, né, a partir lá da regra do artigo 27 da Constituição. Tá bom, pessoal? Então, olha só, finalizando então aqui essa segunda parte então da aula de hoje. Daqui a pouquinho, intervalo aqui de 5 minutos, e a gente volta então para a gente poder tratar da regra do cálculo do número de deputados estaduais por estado. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta. 5 minutinhos daí de intervalo, tá?